Olá, amigos! Que bom que nós estamos aqui mais uma vez para celebrarmos a paixão de Cristo por meio do estudo da Palavra de Deus. E hoje vamos continuar, em especial, estudando o livro do Apocalipse para entendermos o impacto da boa nova de Jesus Cristo, da paixão de Cristo para a nossa vida. E eu já vou direto para Apocalipse, no capítulo 14, verso 6, que está escrito o seguinte: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Nós estamos vivendo em um mundo de conflito. Vimos nos dias anteriores, falando sobre a vitória de Jesus no céu e na terra, falando sobre a felicidade, falando sobre o povo de Deus, nós vimos que existe uma batalha entre o bem e o mal. Uma batalha onde as forças satânicas tentam destruir a nossa oportunidade de decidir aceitar a Jesus como Salvador. Ao mesmo tempo, nós temos Deus investindo todo o seu esforço e promovendo ao longo da história ações para nos mostrar que nós podemos e devemos escolher a salvação. Nesse grande terreno de conflito entre o bem e o mal, a nossa decisão é de suma importância. O destino final desse conflito é escolhido por mim e por você. Por isso, a nossa decisão é muito importante. E você vai ver a Bíblia, toda vez que você lê, vai ver vídeos e mensagens de pastores e pregadores apelando para que você tome a decisão mais coerente, que é a decisão de aceitar Jesus como nosso Salvador. Por isso, em meio a todo esse conflito, o livro do Apocalipse traz uma mensagem de evangelho. A palavra evangelho era utilizada no passado para anunciar a chegada de um rei que voltava vitorioso de sua batalha. E inspirados por Deus, pelo Espírito Santo, os escritores bíblicos utilizaram essa palavra que anunciavam a vitória de um rei para descrever o ministério vitorioso de Cristo. E assim, a palavra evangelho está associada a Cristo nos dias atuais. Quando a gente fala de evangelho, a gente já pensa logo em igreja, já pensa logo em salvação, já pensa logo em Cristo. E de fato, a mensagem de Cristo, ela é o evangelho que precisa ser pregado. E o Apocalipse 14, 6 nos diz que em meio a todo esse conflito, em todas essas guerras, a todo esse caos em que nós vivemos, existe um evangelho que tem dimensões eternas para ser anunciado às pessoas. E esse evangelho precisa ser compreendido pelas pessoas, porque se a gente compreende esse evangelho, fica mais fácil a gente tomar a decisão ao lado de Cristo. Por isso, eu convido você a voltar para o início do Apocalipse, que é onde começa ali o livro, e dar um esclarecimento sobre o Evangelho de Jesus Cristo que está descrito no livro do Apocalipse. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, caso você tenha uma aí, no livro de Apocalipse, capítulo 1, e nós vamos ler a partir do verso 4, para que nós possamos entender a importância desse evangelho. Lá diz assim: João,
às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros. Da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. A essência do livro do Apocalipse é anunciar que Jesus voltará. E ele voltará para levar para a eternidade aqueles que, diante desse conflito, escolheram aceitá-lo como seu Salvador. O livro do Apocalipse foi escrito e enviado para 7 igrejas da Ásia. O número 7 ele é utilizado no Apocalipse de uma forma simbólica e muito recorrente. Nós temos as 7 igrejas, que é o caso do destino do Apocalipse. Nós temos os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 estrelas, as 7 pragas e por aí vai. O número 7 é um número cheio de simbolismo para as culturas antigas. E para o povo de Israel, o número 7 representava a plenitude, ou seja, a totalidade e a perfeição da divindade. Por isso, o livro do Apocalipse enfatiza muito o uso do número 7 para poder mostrar que o livro do Apocalipse, o Evangelho do Apocalipse, traz a perfeição e a plenitude divina para a minha e para a sua vida. O livro foi enviado a 7 igrejas na Ásia. É bom a gente lembrar que não existia somente aquelas 7 igrejas. Existiam outras igrejas, mas essas 7 igrejas tinham características que representariam, apesar da sua existência e seu sofrimento literal, o que eles estavam passando poderia ser utilizado para representar os períodos da história da Igreja de Deus, do povo de Deus aqui na terra, antes da volta de Jesus. E por isso foi utilizado essas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada uma na sua sequência representando um período da história da Igreja de Deus aqui na terra. Mas essa mensagem, ela começa com algo muito importante. O apóstolo, ele começa dizendo graça e paz. Em meio a este conflito, onde nós escolhemos pecar, a humanidade, escolheu ficar a serviço de Satanás e se rebelar contra Deus, a mensagem do Apocalipse fala de graça, que é a ação misericordiosa de Deus de perdoar nossos pecados, de nos purificar, de nos limpar e de nos salvar da morte eterna, que é o resultado do pecado. Então, a mensagem do Apocalipse vem dizendo para mim e para você que não importa o quanto nós estamos distante de Deus, a graça do Senhor nos alcança, a graça do Senhor nos conquista e nos conquista para a vida eterna. Mas também a carta fala da paz, a paz que só Jesus pode dar, a paz que, de acordo com Filipenses capítulo 4, verso 7, excede a todo o entendimento, que nós não conseguimos explicar, só podemos sentir. Essa paz,
ela vem sobre nós quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador pessoal. Logo em seguida, essa introdução do livro do Apocalipse vai dizer qual é a origem do Evangelho. E João descreve a Trindade como sendo o autor do Evangelho do Apocalipse. Do Evangelho que é para a Igreja de Deus, para aqueles que haverão de se salvar, aqueles que escolherão a salvação. O capítulo 1, verso 4 diz, para se referir a Deus o Pai, que a mensagem do Apocalipse vem da parte daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir. Uma boa expressão para representar o Pai, que é alguém inexprimível, não tem como descrever a Deus. O próprio Deus, lá em Êxodo, respondendo a Moisés sobre quem ele era, qual era o nome dele, Deus disse: eu sou o que sou. Ele é Deus. E João fala exatamente isso. Aquele que é Deus, aquele que era Deus e aquele que há de vir como Deus. Inclusive, Jesus Cristo, no livro de Mateus, capítulo 26, verso 64, diz que Deus, o Pai, voltará nas nuvens junto com ele. Aquele que a gente tem visto apenas o seu poder agindo na terra, será visível na volta de Jesus. Louvado seja Deus, não é? Mas o apóstolo João, ao descrever o autor do Apocalipse, a origem do Apocalipse, fala também que o Apocalipse vem dos 7 Espíritos de Deus. Nós já falamos aqui que o número 7 é um número simbólico, que representa a plenitude, a totalidade da divindade. Ou seja, o apóstolo João está dizendo que o Espírito Santo é plenamente Deus. O profeta Isaías, quando profetizou que o Espírito Santo repousaria sobre o rebento de Jessé, sobre o Messias, ou, como nós conhecemos, sobre Jesus, Isaías utilizou 7 nomes para descrever o Espírito Santo. Ele usou o nome Senhor ou Jeová para descrever o Espírito Santo. Usou o nome sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e reverência ou temor do Senhor. Sendo assim, quando chega no Apocalipse, João toma emprestado essas 7 ilustrações, essas 7 identificações do Espírito Santo, para que possa descrever o Espírito Santo como os 7 Espíritos, ou também, em outra passagem, 7 olhos de Deus. O Espírito Santo é que é o autor do Apocalipse, assim como Deus o Pai. Mas no verso 5, João deixa muito claro que o Apocalipse também é da parte de Jesus Cristo, o primogênito, aquele que nos ama e nos salvou e nos libertou. Assim sendo, João apresenta a Trindade como sendo o autor do Apocalipse, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E em meio a esse conflito, a boa notícia do Evangelho é para que nós venhamos para a paz de Deus que excede todo o entendimento. E em breve Jesus vai voltar. Vai voltar para buscar a mim, para buscar a você, para buscar a todo aquele que escolheu crer em Jesus. A volta de Jesus, o Evangelho de Jesus, não é um evangelho seletivo, escrito apenas para alguns que já
supostamente foram escolhidos para ser salvos. Não. João 3,16 diz que o amor de Deus é por todo o mundo. E por causa desse amor por todo o mundo, Ele entregou Jesus Cristo para morrer na cruz, para que todo aquele, não apenas alguns, mas todos que aceitarem e que crerem em Jesus, obtenham a vida eterna. Louvado seja Deus que hoje essa oportunidade é estendida a mim e a você. Você que está assistindo esse áudio ou assistindo esse vídeo, você que está lendo a palavra de Deus, ouvindo de qualquer lugar, você está tendo a oportunidade hoje de aceitar, de crer em Jesus e poder participar dessa bênção da volta de Jesus. A volta de Jesus não é um evento qualquer, é mais um evento, é mais que um evento, porque nós estamos aguardando o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que nos ama, aquele que, mesmo a gente tendo sido rebeldes contra Ele, Ele se entregou ainda na nossa rebeldia, para que nele nós pudéssemos ser reconciliados com Deus, se aproximar do Pai e obter o perdão dos nossos pecados. Hoje eu e você podemos ir até Jesus, podemos ir até Deus, podemos orar diretamente a Ele, tendo a certeza de que Ele nos ouvirá. Quer você aceitar essa paixão de Cristo em sua vida? Quer você aceitar hoje a salvação de Jesus? Como eu falei no início, nessa batalha a decisão é nossa. E eu convido a você a fazer a melhor decisão, a escolher crer em Jesus e aceitá-lo como seu Salvador pessoal. Amém? Que Deus seja louvado.